mudanças, as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, e necessidade de adaptação às mudanças. Mas nem tudo muda. Nem tudo muda. Alguns movimentos internacionais, eles podem até trocar de agentes, podem mudar as palavras, mas no fim, eles são os mesmos. Finalmente chegamos. Já tinha 70% do vídeo pronto. Tudo isso daí que eu já tinha separado. E muitas outras coisas. Aí eu me deparei com essa nota. Paradoxo da humanidade é ter que desacelerar. Desacelerar mais rápido, diz o Harari. O Harari, o carequinha, braço direito do Klaus. Não. Ele que falou isso? Não. Aí é brincadeira. O desacelerar tem a ver até com o degrowth, que é um termo que vem sendo amplamente utilizado aí em análises internacionais, Foreign Affairs, Financial Times. Lá no Quinto Elemento, no Geoeconomia, o Arthur Vez está falando sobre isso. Harari dividiu o palco com o filósofo japonês Kohei Saito, que prega a desaceleração com base numa visão sistêmica do marxismo. Tem uma visão. E isso aqui foi na Feira de Frankfurt. Aí você até lembra, né? Rapaz, será que foi lá a escola de Frankfurt que promoveu? Enfim. Ainda que os dois intelectuais tenham visões contrastantes, Harari se alinha mais ao pensamento liberal, né? Ambos se unem no alerta contra uma era do crescimento incessante que não enxerga os recursos do planeta como exauríveis. Desculpa. Vejam só, pai. Vejam só. O marxista e o liberal juntos. É igual no Brasil, né? É igual no Brasil. Os marxistas e os liberais sempre juntos. Nas mesmas ideias no final do dia. Nas mesmas ideias. A conversa que se viu no palco de Frankfurt simbolizou um apelo em comum para que todo mundo diminua um pouco o rinritmo. E eu já vi essa história, sabe? Recursos. Rapaz, os recursos têm fim. Não dá para seguir vivendo achando que tudo no mundo é infinito. Tem que tirar o pé do acelerador. Eu sei de onde isso aí veio. Isso não foi à toa. Isso não é à toa. Ainda mais sabendo que o Harari é o braço direito do Klaus Schwab. Aí vamos voltar no tempo. Era agosto de 2023. Menino novo, ganhou brinquedo novo, né? Tinha descoberto a Biblioteca Nacional. E aí eu tava naquela. Quando foi a primeira vez que tal palavra aparece no jornal brasileiro? E qual foi a palavra que eu fui atrás na época? Transição energética. Termo do momento, né? Atual. Aí eu fui atrás e achei isso daqui. E eu já vi que eu gosto disso, né? De ver o jornal, a data, como foi feito, o contexto. Reportagem de página inteira. Não é qualquer reportagem, uma reportagem especial. Eu falei, rapaz. E eu li, fui lendo. Na verdade, eu nem li o texto, mas já fiquei fisgado porque eu li não o nome do autor, mas quem era o autor. Tem uma mini biografia aqui embaixo que vocês não conseguem ler. Eu sei, mas a gente vai chegar lá. Mas antes disso, vamos dar uma olhada, né? O texto era de 3 de dezembro de 78. A outra Segurança Nacional, um texto que veio aí depois das confusões, do choque do petróleo, desencadeou crise pelo mundo. E aí estava lá, a expressão segurança nacional tornou-se um lugar comum, um conceito a que regularmente se recorre. A preocupação com a segurança nacional é sem dúvida tão antiga quanto a própria nação-estado. Indícios cada vez mais numerosos, entretanto, demonstram que novas ameaças à segurança das nações estão surgindo e que as forças militares já não podem enfrentar estas novas ameaças. Enquanto o abastecimento de petróleo é ameaçado de esgotamento, a produtividade dos principais sistemas biológicos da Terra, peixes, flores, terras de parte de colheita, é ameaçada por excessivas exigências humanas. Também as terras de colheita vêm sendo danificadas pela erosão, à medida em que aumentam as pressões populacionais. O aumento populacional. Ameaça não apenas a segurança de cada nação, mas a sobrevivência da civilização como a conhecemos. Aí falava, né? As numerosas novas ameaças se manifestam sob a forma de desgastes ecológicos, escassez de fontes, alterações climáticas. Olha, as agendas que estão em destaque hoje, desde 78 a turma já estava falando, né?
Enfim, o que o Harari tá falando tem que desacelerar, né? Porque o mundo tá para acabar. Posteriormente, traduz-se em desgastes econômicos, inflação, desemprego, escassez de capital, instabilidade monetária. Resolver a crise de madeiras que atualmente afetam tantos países do terceiro mundo. Aí ela passando a falar de transição energética. A transição energética é um dos caminhos para você conseguir pelo menos superar o problema da escassez de petróleo. Aí falava outras coisas, tudo ligando aí a questão mudança climática, escassez, cara, tem que puxar o freio, não dá para andar na mesma velocidade. E aí quem escreveu esse texto foi o Lester Brown. E aí quando eu vi, eu falei, rapaz, ele é ligado ao Clube de Roma, presidente do World Watch Institute. Eu falei, ih, rapaz, Clube de Roma eu já vi isso em algum lugar na vida. E foi esse texto que deu estalo, falou, eu tenho que ir atrás do Clube de Roma. Gente, a tese do Harari do desacelerar é a tese do Clube de Roma. É a tese que deu origem a toda a agenda verde que está aí. Que o mundo precisa controlar o seu crescimento. E ela nunca desaparece. Ela só vai crescendo. E ela vai tomando outros formatos. Vai mudando uma palavrinha aqui, mudando uma palavrinha acolá. Olha tudo que foi debatido ali na esquerda, a forma de você colocar os assuntos. Hoje não dá mais pra você vir com o mesmo papo lá de trás. Ai, tá todo dia descobre petróleo em lugar diferente. Todo dia. Todo santo dia descobre novo petróleo. Um dia deve acabar mesmo. Eu não sei também, né? Mas eu sei que já não cola mais. Esse papo não cola. Você vê que no início ele começava a falar de aquecimento global. Aí, aquecimento também não era o melhor termo. Aí já mudou para mudanças climáticas. E eles vão indo, eles vão se adaptando. Tem uma linha, tem uma direção. É como a direita. A direita tem algumas pautas que ela não vai abrir mão jamais. Mas a depender dos anos, a forma como ela vai colocando, os termos utilizados, vai por aqui, vai por lá. A espinha dorsal é a espinha mestra, vai seguindo. Aí você vai adaptando. A forma como você vai colocando o assunto para a população, você vai dando aquela adaptada. Enfim, tese brasileira vê poluição da pobreza. Isso aqui foi quando? 1972. Foi a Estocolmo 72. Enfim, problemas relacionados com o meio ambiente e o território são caráter local, tanto no setor rural como em centros urbanos, não possuem no Brasil a chamada poluição de significado internacional. Países altamente desenvolvidos, principais responsáveis pela poluição de impacto, devendo, portanto, caber a eles o maior ônus para melhorar ou minimizar a deterioração do meio ambiente. A tese do Brasil ressalta que os recursos naturais existentes no mundo não são infinitos, mas estamos longe de uma situação de verdadeira escassez. Para responder o Harari, eu falei, mano, olha só, se a gente sabe que não é infinito, mas relaxa aí, pai, relaxa aí. Não vem com esse negócio de desacelerar. Não vem com esse papo de desacelerar. Mas isso era o governo militar, não o governo Lula. O governo Lula tá fechado. O governo Lula é o governo do Fórum Econômico Mundial. Aqui é só uma matéria da época, só para colocar esse ponto de volta aqui na discussão, só para deixar de reflexão. Muita gente coloca que o governo militar falhou, teve o choque do petróleo, falhou, e não tenta olhar, né? Por que falhou? O que tem todo o envolvimento aí para tentar entender por que o milagre econômico chegou ao fim? A questão do choque do petróleo foi muito importante. E aqui é um texto da revista Manchete de 1978, que falava que os preços do petróleo também foram empurrados no mercado internacional pelas previsões do Clube de Roma, que antecipavam um breve esgotamento das jazidas mundiais de petróleo. Se você pegar o Atlas de agosto do ano passado, tá lá, a revista Manchete, o link, você clica, você vai ser redirecionado para a Biblioteca Nacional, você pode ler essa matéria na íntegra. Então, assim, entender as complexidades é entender as complexidades. Não é fazer um julgamento assim, o plano do governo, eu vi, seguir aquele caminho, eles não eram liberais, por isso que falhou. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Fora as pressões internacionais que corroboram para movimentações que são política econômica, né? Uma coisa como essa, foi uma movimentação política e econômica ao mesmo tempo. O próprio processo histórico brasileiro. O que é que a gente fez em prol da nossa soberania energética desde o início do século XX, final do século XIX? O que é que o Brasil fez? Na década de 30 já se falava que o Brasil tinha um futuro à sua frente se investisse no etanol. E finalmente poderia se libertar das amarras dos Rockefeller.
por alguma coisa, por alguma curiosidade que eu não sei qual, levou 45 anos para o etanol virar um programa de governo que foi durante o governo militar, e o choque do petróleo, inclusive, influenciou nisso. Mas o que a gente sofre é uma composição de diversas coisas, inclusive o nosso passado, né? A falta de ação anos atrás sempre acaba por refletir no futuro. Mas vamos continuar. Isso daqui a gente comentou ano passado, quando fizemos o dossiê do Clube de Roma. Contribuidor da agenda do Fórum Econômico Mundial, mais um, né? Além do Harari, o Dr. Denis Midal diz que precisamos reduzir a população, né? Ditadura global. Foi por isso que Davos são perigosos e devem ser interrompidos. Quem apareceu no dossiê no passado, na época tinha acabado de postar esse vídeo, repostado, foi o Sérgio Tavares. Devem conhecer ele, né? O português. De uma forma ou de outra, temos que reduzir a população, né? Espero que seja de forma pacífica. Cientista norte-americano, que é um dos 4 autores do relatório Os Limites do Crescimento, o livro do Clube de Roma. E que é membro do Fórum Econômico Mundial, igual Harari. Sabe? A coisa vai passando, a ideia é a mesma, a tese é a mesma. Eles vão adaptando o cenário atual, os termos atuais. Mas o movimento tá ali, é um movimento que, cara, vai ganhando espaço, assim, é contínuo. Por isso que esse determinado tipo de agenda avança. E aí fica, o que a gente vai fazer pra gente se contrapor a isso daqui? Como iremos nos contrapor a isso daqui? Aí, você vai no site oficial, Fórum Econômico Mundial, tá pequenininho. Lá tem uma seção que destaca os principais pontos debatidos em cada ano, desde o primeiro Fórum Econômico Mundial em 1971 até o mais recente, colocando os highlights. Quando você vai em 1973, o terceiro Fórum Econômico Mundial, Manifesto Davos, no terceiro Simpósio Europeu de Gestão, né, Simpósio Europeu de Administração, que era o nome original, o Fórum alargou seu enfoque europeu, escolhendo o tema moldar o seu futuro na Europa. Mas está ali, né? Sua Alteza Real, o Príncipe Bernardo dos Países Baixos, foi o patrocinador honorário e a Comissão das Comunidades Europeias renovou seu patrocínio. Na época, eu não conhecia, quando eu fiz esse dossiê, o que era o Príncipe Bernardo. Ele vai reaparecer, Bernardinho, agora, em junho. Junho ou julho? Que a gente fez o dossiê do Dulles, a parte 2, que também fala do Ribas, Paulo Domingo Ribas, né, o comandante da Marinha, que foi no primeiro Fórum Econômico Mundial e que era membro do Clube 1001, fundado pelo Príncipe Bernardo do País Baixo. Um cara que sempre teve envolvido na questão dessa agenda ambiental. O Clube 1001 ali mais ou menos no final dos anos 70 e nos anos 80. Isso aqui é em 73, ou seja, ele sempre teve envolvido nisso. Que além do 1001, além do Ribas no Brasil, você tinha o Israel Clabin, e um nome bem conhecido, que fazia parte do 1001, era o Henry Kissinger. Eu tô citando porque a gente já fala dele já já. Aí, 2 acontecimentos marcaram a reunião do Fórum Econômico de 73. Primeiro, Aurélio Pesei, o industrial italiano, fundador do Clube de Roma, ele fez um discurso resumindo os limites do crescimento, um livro encomendado pelo Clube de Roma, um think tank global que ele fundou. Olha só, rapaz, quem poderia imaginar? Tava lá no Clube de Roma. Aí eu fui dar uma pesquisada do Harari e do Klaus Schwab no Twitter nas últimas horas e encontrei uma thread curiosa. Um perfil chamado Optimus Prime, aí da Transformer, publica ali o vídeo, sei que tá em inglês. Eu não vou dar play na hora porque talvez vocês não entendam, mas eu tenho uma transcrição. Transcrevi o áudio do vídeo em inglês, coloquei a transcrição e a tradução. A entrevistadora pergunta pro Klaus, senhor Klaus, ela fala, né, eu trabalho com mudanças climáticas há 25 anos, e ele diz que eu trabalho desde 73. 73, Klaus? Aqui? É? É mesmo? É mesmo? É, pá, é mesmo, viu? Porque eu fui a pessoa que deu ao Clube de Roma a primeira grande plataforma. Foi mesmo, viu? E o Harari tá aí até hoje.
Então tem um plano. Eles seguem lá. Segue batendo bumbo dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Eu compartilho com vocês a preocupação. Acho que podemos resolver essas questões somente se reconsertarmos nossa arquitetura global e nosso sistema global, né? Só falta pedir a nova carta da ONU igual o Lula. Mas tá falando que de uma nova governança global. A mesma porcaria que o Lula defende. Aí você vai dar uma olhada, né? Vamos também colocar coisa para gerar reflexões. Se fala muito, né? Assim, a direita, ela tem alguns dogmas que eu acho que ela deveria raciocinar. Muita gente fala, rapaz, temos que entrar para o OCDE. Por que tem que entrar para o OCDE? Não, o clube dos países ricos. Os países tão ruins, viu? Eles não estão vivendo o seu auge. Você olha para o resultado lá dos países europeus, estão todos assim, franca decadência, em crise, estão realmente afundados em crise. E os Estados Unidos também estão do melhor, ainda mais da administração Biden. Acho que todo mundo torce aí pro Trump voltar para ver se consegue dar algum jeito naquela bagaça. Aí um artigo produzido em 2020 pelos bastidores da OCDE. Embates e perspectivas sobre educação e desenvolvimento econômico. Aí o que é que diz? Em maio de 58, que a educação passou a figurar como objeto de preocupação da OCDE, à época, agruparam-se no órgão várias divisões internas da antiga Organização para a Cooperação da Economia Europeia. A constituição do OSTP foi realizada sob a coordenação administrativa do Comitê de Pesquisa Científica, especificamente de sua direção de assuntos científicos, então sob a liderança de Alexander King. Quem é Alexander King? Qual o fundador do Clube de Roma com PCI? Mas, rapaz, a gente vai fazer parte da OCDE pra que porcaria? Em 1960, ele se tornou diretor-geral de Educação e Ciência da OCDE, ocupando o posto até a sua aposentadoria em 1974. Não à toa que a educação no mundo só piora. Eu prefiro discutir educação com Carlos Nadalim do que com a OCDE. E Carlos Nadalim, na educação, vai colocar coisas, sabe, com mais base e resultado prático na vida das crianças do que a turma da OCDE. Mas vamos continuar. Naquela thread que eu achei, ele também colocou um vídeo. O vídeo tem duas partes. A segunda parte é essa. É o mesmo vídeo, mas eu botei a segunda parte na frente que vai fazer mais sentido. Aí eu transcrevi o áudio de novo. Fala em inglês. O entrevistador fala: deixe-me votar, Klaus. Ao momento em que você disse que, quando veio aqui, isso transformou a sua vida? Houve um curso, um professor que realmente fez a diferença para você? Ah, teve. Um seminário de Henry Kissinger. O Henry abriu os meus olhos. Não fui aceito no seminário, mas participei. Acho que ele me deixou entrar porque eu era alemão. E foi relativamente logo depois do conflito. Não havia muitos alemães aqui. Isso criou uma amizade que perdura até hoje. Na época, sei lá, 2022, 2023, né? O que já morreu por agora. Ai. E você sabe, Henry esteve várias vezes em Davos. E acho que foi principalmente participando de seus seminários que eu desenvolvi meu interesse por assuntos geopolíticos. Klaus Schwab é cria do Henry Kissinger. E o Henry Kissinger é cria de quem? Dos Rockefeller. Esse daqui é o Nelson. Nelsinho tá comentando sobre o CFR lá atrás, né? A primeira parte do vídeo. O entrevistador pergunta, aqui a mais longa, né? Que é tudo em inglês, a transcrição em inglês. Vamos olhar agora em português. Você mencionou, né, o Henry Kissinger, e acho que ele foi notado pela família Rockefeller, depois que ele escreveu um trabalho muito erudito sobre coisas nucleares, batalha nuclear nos anos 50. E o Nelsinho disse, sim, né, coisas nucleares e política externa. Tá bom. Então, foi publicado e a partir daí ele se tornou bem próximo da família Rockefeller, né? E o Nelsinho disse, sim, rapaz, se tornou. Na verdade, acho que eu fui o primeiro a conhecê-lo, porque ele era membro de uma organização chamada Council of Foreign Relations em Nova York, o famoso CFR. E havia um grupo de estudos naquela época que ele, como então jovem instrutor em Harvard, presidia. Fiquei tão impressionado com ele que eu apresentei ao meu irmão, que era então governador em Nova York. E estava pensando, governador, quer dizer, esse aqui acho que não é Nelson, não, esse aqui acho que é o David. Acho que esse aqui é o David, foi uma botei ali Nelson Rockefeller, mas David. Esse é o David.
O Nelson é outro. Enfim, o Dave, ele apresentou pro irmão, que é o Nelson. Eles tornaram grandes amigos. Na verdade, Henry se tornou o conselheiro da política externa de Nelson enquanto ele estava na vida pública, e eu acho que é um dos notáveis estadistas internacionais do mundo hoje. Mesmo 30 anos depois de ser secretário de Estado, ele ainda é solicitado por chefe de Estado quando viaja pelo mundo para pedir conselhos. No mês de setembro do ano passado, a gente resolveu fazer um dossiê sobre o Fórum Econômico Mundial, porque achei algumas notícias na Biblioteca Nacional da década de 70. E aí, pensando mais na internet, agora você vê que essa afirmação realmente era verídica. Klaus Schwab, ou Como o CFR me ensinou a parar de me preocupar e armar um explosivo. O Fórum Econômico Mundial não foi simplesmente uma ideia de Klaus Schwab, mas na verdade nasceu de um programa de Harvard, financiado pela CIA, liderado por Henry Kissinger, levado a bom termo por John Kenneth Galbraith e pelo verdadeiro Dr. Strangelove, Herman Kahn. São os três grandes tutores do Klaus Schwab. E o Herman Kahn, a gente comentou no passado, em setembro, no dossiê sobre o Instituto Hudson, que inclusive vai contar essa notícia. Olha a tese do Herman Kahn. Controlando a natalidade, o Brasil será 10 vezes mais rico em 30 anos. É a mesma ideia que o Dennis Meadows, do Clube de Roma, também defende. E, gente, se você quer reduzir o crescimento, retardar o crescimento, isso não é só em relação ao uso de matéria-prima, né? Bens, minerais, né? Inclusive, implicitamente, o que o Harari está falando é talvez, se tiver menos pessoas no mundo, fique melhor. Aí, o que a gente comentava no dossiê do Instituto Hudson? O Herman Kahn, tutor do Klaus, ele publicou um livro apocalíptico para colocar pavor em todo mundo, que o prefácio foi escrito por Robertinho Campos, Roberto de Oliveira Campos, um dos maiores miseráveis da história do Brasil, que por alguma razão desconhecida a direita brasileira o venera. Por alguma razão desconhecida a direita brasileira venera esse cara, porque ele combateu o comunismo, deve ser. Só pode. Tipo o Moro, né? Combateu o comunismo igual o Moro. Kahn veio explicar ano 2000. E ainda quando veio ao Brasil, também escreveu. Depois de escrever o prefácio, faltava o quê, né? Ele foi recebido no aeroporto pelo Roberto Campos. Foi lá, sabotar o Brasil. Na época, a gente fez esse dossiê, não para falar de Fórum Econômico Mundial, mas porque a gente tinha comentado sobre a Ilha Amazônica, Instituto Internacional da Ilha Amazônica, que foi uma tentativa de internacionalizar a Amazônia em 1946, que veio pelas mãos da Unesco. E nos anos 60, foi a vez do Instituto Hudson, com a ideia dos grandes lagos. Lago Amazônico. Hudson manda Paneiro convencer. Fazer lobby para convencer o governo brasileiro que a ideia era boa. Paneiro era o Harari do Instituto Hudson. Era o número 2. Tinha o Herman Kahn, que é o chefão, o Klaus Schwab, e o Harari era o Paneiro. E Paneiro foi falar com quem? Para tentar convencer o Brasil em um ato de entreguismo com o vagabundo do Robertinho, rapaz. Robert Paneiro, diretor do Instituto Hudson, que procurou discretamente angariar a simpatia de personagens brasileiras, as quais o senhor Roberto Campos, seu amigo, desde o tempo que era embaixador em Washington, para o plano norte-americano de construção de uma barragem de altura de Santarém, no Paraná. Do Pará a Santarém, né? A gente começou o vídeo falando de Santarém. As coisas vão se conectando. E aí, na época, eu não sei porquê, rapaz, isso aqui não tá mais presente no Arquivo Nacional. Tinha um dossiê no Arquivo Nacional só com artigos de Roberto de Oliveira Campos no jornal O Globo. Tinha que ser na Globo, né? Robertinho tinha que escrever no Globo, o vovô. Os Futuríveis ou o Incêndio na Caixa d'Água. Aí esse miserável é quase um Jamil Chai da época. O Grande Lago e o Nacional Palhacismo. Amigo do Haddad, né? Liberal. Tá vendo? Haddad trata a esquerda como um bando de palhaços. O Roberto Campos também. Demagogia de proporções amazônicas. A recente exploração demagógica do problema expõe-nos a um ridículo mundial. O subdesenvolvimento é triste demais para ser agravado com ares de palhaçada. Entre as imbecilidades circulantes na praça figuram as seguintes. Trata-se de conspiração do Pentágono para ocupar a Amazônia. Né? Cobiço da esquerda da Amazônia. Isso é tudo conspiração.
Quem acha isso é um um palhaço nacionalista. É só isso. Sabe? O tempo passa e parece que nada muda. Liberais, globalistas, petistas, todos têm o mesmo discurso. Todo tem o mesmo discurso. Então, assim, já que a gente tá nesse momento, discussões pós-eleição, futuro da esquerda, futuro da direita, eu acho que tá na hora realmente, assim, de falar, cara, vamos dar um próximo passo, vamos começar a debater o que é que a direita brasileira é. O que é que a direita brasileira é? Qual é o plano dela? Se você hoje tivesse a oportunidade de falar com aquele seu amigo, que você sabe que ele não é de direita, mas você é amigo dele, porque ele é seu amigo, cara. Se ele chegasse pra você e falar, bicho, tô de peito aberto, me diz aí, por que eu tenho que virar à direita? Qual é o plano de vocês? O que é que você falaria pra ele? Qual é o plano? Qual o plano que você falaria pra ele? Além de tirar o Lula. Qual é o plano? Pra gerar emprego? Pra aumentar os salários? Pra reduzir a insegurança? Pra melhorar o serviço de saúde? Pra pessoa não ficar esperando aí 6 meses vezes pra uma cirurgia? Pra ter leito no hospital? Pra criança ir pra escola e aprender? Qual é o plano? Eu não tenho dúvida que se colocar à direita vai melhorar. Eu não tenho dúvida. Mas isso não vai convencer quem ainda não entrou pro nosso lado. A gente tem que ter na ponta da liga algumas coisas pra gente conversar com a pessoa e falar, cara, a gente tem esse caminho aqui, ó. Temos essas opções. Por isso que, na esteira de tudo que está acontecendo, que possamos começar a ter discussões mais profundas, discussões mais sérias, começar a discutir sobre projetos de Brasil. A esquerda está em busca de um novo projeto, um novo plano para inspirar pessoas, trazer esperança pro coração. Cara, vote em mim porque sua vida vai melhorar. Mas vai melhorar por quê? O Lula não é mais a esperança que ele era no passado. Gente, a era do PT, ela acabou. Eu não acho que essa esquerda que tá aí, lulista, ela vai conseguir apresentar um plano. Eu não acho que ela vai. E eu não acho que ela vai ter, sabe, continuidade após o Lula. Acabou, não tem nenhum grande nome, que inclusive é um nome unificador. Boulos talvez seja o caso do Lula. Mas Boulos não é unanimidade. Boulos já sofre uma enorme resistência desde os dias atuais. Da própria Tabata Amaral, que tá aí, até apoio ele, mas sentou a bolacha nas eleições. Do próprio petismo, o PT não é unido em torno do nome do Boulos. O próprio PSD com o pé da Tabata, PDT, sabe? Sim, não é um nome que todo mundo concorda. Estou falando da própria esquerda. Então, assim, aproveitemos esse momento, o que está acontecendo, os sinais que o mundo vem nos dando, falando, ó, vamos fazer isso, ó, a maldade tá vindo, a maldade tá vindo, a maldade tá vindo. Tá, beleza, entendi que a maldade tá vindo, então vamos nos preparar de forma séria, sabe? Pensando realmente no futuro que nós queremos. Porque só assim, gente, não tem outro caminho. Se você acredita no reformismo, que a mudança virá através de uma política mesmo, não através de uma revolução. Se você acredita na revolução é uma coisa. Mas se você acha que não vai ter revolução, que vai ter que ser pelas vias eleitorais da democracia brasileira, que é daquele jeito, a gente vai ter que dar um próximo passo. A gente vai ter que aprofundar o debate. A gente vai ter que fazer mais autocrítica. A gente vai ter que ter coisas que até os dias atuais elas não foram desenvolvidas. Para a gente poder estar diante aí de um cenário. Que a direita vai continuar crescendo, isso é inegável. Ela vai crescer. Mas, se a gente continuar no ritmo que a gente está agora, ela vai crescer para onde? A um ponto que você vai estar satisfeito ou você ainda quer mais? Se você quer mais, você tem que fazer mais. E com isso, eu vou mandar os vídeos em inglês lá no Telegram. Você pode rever se a transcrição tal não tá certa. Tá até com legenda em inglês o vídeo. Acho que tem como, não sei se um tá, o outro acho que não. Mas vou mandar. Pense sobre tudo isso e se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição e tem um Atlas brasileiro, que inclusive, já pensei que tava aqui a imagem, não tá aqui a imagem não. Tá dando notícia de Bolsonaro. Mas o Atlas brasileiro, versão final de agosto, já está disponível. Mesmo com os problemas do mês passado, a Mari conseguiu entregar tempo recorde, porque realmente o outro saiu 10 dias atrás, agora já tá aí, versão bonitinha, finalizado de agosto, está lá. 20 livros entregues. Compartilhe, volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!